pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro eu queria agradecer, né, o convite para participar desse evento, que acho que é de extrema importância para todos os profissionais de saúde, todos os que estão se formando aí, né, nas várias áreas da saúde. Trabalhar com urgências é sempre difícil, né? São situações imprevisíveis, mas quanto mais a gente se capacita, melhor, né, para a gente poder antecipar possíveis problemas e encontrar soluções. Então, eu sou Luciana, sou professora do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí, nas disciplinas de Psiquiatria e Medicina Legal. Sou psiquiatra, além de psiquiatra geral, tenho especialização em infância e adolescência. E vim falar para vocês hoje do manejo das urgências psiquiátricas na atenção básica. E antes de entrar, né, nas urgências, eu queria recordar com vocês, talvez vocês estejam vendo um pouquinho disso nas outras aulas, mas acho que é sempre interessante a gente se localizar, né, primeiro, para depois partir para o tema de interesse. Então, quando a gente fala de atenção básica, né, a gente tem que lembrar das redes de atenção à saúde, né, que estão articulando toda a atenção básica. Então, primeiro, quais são as funções da atenção básica, né, nessas redes de atenção à saúde? Tem que lembrar que a atenção básica é base, e aí por isso ela precisa ser descentralizada e ela tem essa capilaridade que os outros cenários muitas vezes não conseguem, né? Ela precisa ser resolutiva, então identificar riscos, identificar quais são as principais demandas do território, reconhecer, né, ali quais são as possibilidades de cuidado e, inclusive, fomentar a autonomia, né, da própria equipe de saúde para resolver os problemas. Ela precisa ordenar as redes, então, programar o serviço de saúde, né, então, inclusive, entender quais são as necessidades dos usuários para daí conseguir organizar a rede. E coordenar o cuidado, então, desde elaborar o projeto terapêutico singular, acompanhar esse projeto terapêutico que é o plano de tratamento individualizado de cada indivíduo, de cada paciente, né? Acompanhar os fluxos dos usuários, apresentar essa gestão compartilhada, então, entre os diversos cenários, e se articular com as outras estruturas da rede, que é uma grande dificuldade, né? Então, essa articulação é muito importante, mas muitas vezes não é efetiva, né? Muitas vezes cada estrutura fica com seus problemas e se esquece da articulação para procurar a resolução das dificuldades. E aí, quando a gente pensa nas redes de atenção à saúde, quais são, né, alguns exemplos aqui dessas redes? A rede cegonha, a rede de urgência e emergência, a rede de atenção psicossocial, que é a que nós vamos detalhar um pouquinho melhor, a rede de cuidado da pessoa com deficiência e a rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas. Então, são algumas temáticas das redes de atenção à saúde. E a gente vai falar, então, da rede de atenção psicossocial. Por quê? Porque é importante a gente saber como é que funciona essa rede, que é importante a gente saber cuidar do paciente com transtorno mental. Porque esse cuidado vem evoluindo ao longo do tempo, né, de uma forma a poder compartilhar mais o cuidado do paciente com transtorno mental. Então, se a gente for pensar, antes da reforma psiquiátrica, o que a gente tinha? A gente tinha um cuidado desse paciente centrado no hospital, na internação psiquiátrica. Então, era um paciente que ficava em isolamento, né, que não tinha contato com outros tipos de pacientes, então eram pacientes psiquiátricos dentro de um hospital, e aí existia essa lógica da instituição total. Então, o hospital, a instituição proveria ali ao paciente todos os cuidados. Isso a gente sabe que em saúde mental não é possível. Então, existia uma violação dos direitos humanos nesse sentido, né? E depois da reforma, o que acontece? A gente
começa a pensar em ampliar os cuidados desses pacientes. Então, os cuidados em saúde passam a ser territoriais, percebe-se que é um cuidado muito complexo, né? Então, que precisa de outros profissionais de saúde juntos, né? Das várias áreas, então é um cuidado que é multiprofissional. E aí existe uma ideia de uma corresponsabilização pelo cuidado. Então, não é um cuidado que é feito por uma única especialidade, né? E, inclusive, uma corresponsabilização com a família, né? Um paciente que precisa também desse cuidado familiar, que até mesmo a família muitas vezes ficava de fora quando a gente pensa em internações, né? Em que o paciente fica completamente isolado. E aí que entra, então, a rede de atenção psicossocial, que, né, a gente vai ver com mais detalhes, ela tem vários componentes, né? Então, desde a atenção básica até a atenção psicossocial estratégica, né? E a gente vai falar com mais enfoque hoje da rede de atenção psicossocial com enfoque na atenção básica em saúde, que aí é onde se inserem as unidades básicas de saúde, os núcleos de apoio à saúde da família, que são os NASF, consultórios de rua, centros de convivência e cultura, que nem toda cidade tem, né, mas que são espaços interessantes para os pacientes terem mais contato com outros pacientes, por exemplo. Mas também, né, dentro da rede de atenção psicossocial, tem o atendimento de urgência e emergência, atenção hospitalar, atenção, as estratégias de desinstitucionalização, que aí são as residências terapêuticas, né, os pacientes que ficaram muito tempo institucionalizados e depois perderam contato com a família, perderam as possibilidades de se cuidar, muitas vezes vão precisar dessas instituições para terem cuidados mais específicos, né? Não são pacientes que precisam ficar internados, mas também não conseguem muitas vezes se cuidar, e aí precisam estar nessas residências terapêuticas. Não é que não consegue se cuidar, não consegue se cuidar por completo, né? Precisam de algum tipo de, de ajuda, né? Então, por que é importante a gente saber, né, e entender um pouquinho mais dos transtornos mentais? E a gente sabe que na atenção básica, cerca de pelo menos uma pessoa a cada 4 que procuram atenção básica tem algum transtorno mental, né, de acordo com a classificação da CID-10. E, e aí, além disso, os casos subclínicos, que seriam aqueles casos que os pacientes não apresentam sintomas, né, de acordo lá com a classificação, mas que tem sintomas subclínicos, né, que tem sofrimento, a cada 2 pessoas que procuram, uma pessoa vai estar nessa situação. E se a pessoa, né, a gente não fecha nenhum diagnóstico, não quer dizer que ela não precisa de cuidado, né? Se ela tem algum tipo de sofrimento, já aponta que ela precisa de algum cuidado. E aí, quais são o que esses pacientes na atenção primária, na atenção básica, apresentam, em sua maioria? É o que a gente pode chamar de sofrimento mental comum. O que é esse sofrimento mental comum? São aqueles pacientes que trazem sintomas de algumas patologias que vão se mesclando. Então, pacientes com tristeza, com desesperança, com desânimo, mas também com ansiedade, com sintomas físicos muitas vezes, então, com queixas gástricas ou com queixas alimentares, também com insônia, né? Então, esses pacientes seriam aqueles que trariam esse sofrimento mental comum, né? Que precisa de cuidados e às vezes de medicação, inclusive. Mas também pacientes que vêm com queixas, problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, e pacientes com transtornos mentais graves e persistentes, por exemplo, pacientes psicóticos, né, com diagnóstico de esquizofrenia ou mesmo transtorno bipolar. E pensando no tema da aula de hoje, né, são esses pacientes que muitas vezes, né, vão
entrar em quadros de urgência e emergência psiquiátrica. Então, quando a gente pensa nesses transtornos mentais graves e persistentes, nas psicoses, né, principalmente a esquizofrenia, entre os transtornos de humor, transtorno afetivo bipolar, mas também transtornos de personalidade, que são aqueles, né, mais graves com pessoas que têm uma ideação suicida crônica ou comportamentos mais destrutivos, com presença de automutilação, então, os pacientes que se cortam, se machucam, né, mais impulsivos. Então, esses transtornos mentais são mais graves, esses pacientes são mais graves e podem agudizar, podem comparecer ao atendimento com algum tipo de urgência, com algum tipo de desestabilização. E aí é que a gente vai entender o que dá para fazer na atenção básica para cuidar desses pacientes. Então, quando a gente pensa, né, como é que a gente cuida? O que dá para fazer, né, como eu estava dizendo? E se o paciente entrar em crise, o que eu faço? Será que tem alguma coisa para fazer na atenção básica? Eu não tenho que encaminhar todos esses pacientes para o hospital, porque não, né, já que é uma situação de crise? Não é bem assim, né? Já que a atenção básica tem essa premissa de ter uma resolutibilidade, se a gente começa a encaminhar, isso vai se perdendo, né? Então, acho que a ideia é a gente tentar entender o que é possível fazer para poder iniciar os cuidados desses pacientes. Então, o que dá para fazer em termos de cuidado, né? Que ações a gente pode ter na atenção básica, não só o médico, né? Mas todos os profissionais da atenção básica. Se a gente consegue proporcionar ali para o usuário momentos para pensar, para refletir, isso não precisa ser num consultório, uma sala, né? Isso pode ser estratégias de grupo, né? Estratégias de oficinas, então, momentos para pensar e reflexão. E isso, por si só, já é uma estratégia de cuidado. Quando você exerce uma boa comunicação, quando você exercita essa habilidade de empatia, né, de tomar esse cuidado para ouvir sempre, né, o que o usuário precisa dizer, uma escuta, né, ali ativa, acolher o usuário e suas queixas emocionais como legítimas, né, então, dar esse espaço de fala para o usuário, oferecer suporte na medida certa. O que seria isso? E às vezes é difícil a gente encontrar esse ponto, né, mas seria a ideia de deixar o usuário, permitir que ele seja acolhido, mas não torná-lo dependente e nem gerar no profissional uma sobrecarga. Então, o que acontece muitas vezes é que alguns profissionais são mais acolhedores, mais disponíveis, mas têm essa dificuldade do limite e às vezes ficam sobrecarregados porque ninguém mais da equipe faz essa função. Então, por isso que as reuniões de equipe são importantes, né? Até mesmo para dividir quem mais da equipe pode compartilhar esse cuidado. Na verdade, o ideal seria que todos pudessem, né? Mas talvez alguns tenham mais habilidade do que outros. Reconhecer os modelos de entendimento do usuário, então, às vezes, o usuário traz ali algumas ideias, né? Algumas concepções que não necessariamente são as suas, mas se você consegue entendê-lo, é possível se aproximar um pouco mais do que ele tem, assim, do que ele traz, né, de sofrimento. Não usar rótulos, não estigmatizar. Então, essas estratégias, né, essas ações já promovem cuidado. Então, a gente acha que cuidar é uma coisa muito mais elaborada, né, cuidar significa fazer uma consulta, medicar, não. Né? Se a equipe já consegue promover ali um espaço para acolhimento, isso já significa cuidado. Além disso, né, a gente pode ter atitudes que possibilitam esse suporte emocional. Então, um espaço para escuta, e aí o profissional de saúde é um interlocutor, né, ele está ali para poder ouvir e promover uma reflexão. Essa questão do acolhimento, então, de formação de vínculo, de cuidado, de possibilidades de conhecimento das demandas de saúde da população, possibilidade de ações de promoção e prevenção. Então,
Por isso que eu estava dizendo da importância dos grupos, né? Então, desde grupos terapêuticos, grupos que podem abordar temas familiares, ou grupos de convivência, né? Então, tudo isso pode ser feito na atenção básica, e isso já possibilita esse maior acolhimento, esse maior suporte emocional. Mas e aí? Eu estava dizendo dessas estratégias de cuidado, e se o paciente entra em crise, o que eu faço? Será que dá para fazer alguma coisa? Que estratégias eu posso usar? Tá aqui. Primeiro, a gente pode definir, então, aqui, o que é emergência psiquiátrica. Então, o que é emergência psiquiátrica? É toda alteração psíquica que obriga a uma intervenção terapêutica imediata e imprescindível, com a finalidade de evitar que a sua evolução danosa para o indivíduo e para a sociedade. Então, né, não é só para o indivíduo, a sociedade também pode ter algum prejuízo com esse tipo de situação. Quais são as emergências psiquiátricas? São várias, as principais, né? Então, ideação e tentativa de suicídio, agitação, agressividade e risco de violência aguda, e aí isso mexe muito com a equipe, né? Desestabiliza muito a equipe, essas situações de violência, de agressividade, e demandam, né, um preparo para lidar com essas situações. Então, surtos psicóticos agudos, que muitas vezes vêm acompanhados, né, dessa agitação, agressividade. Ansiedade aguda, então, paciente que às vezes tem alguma crise de ansiedade mais intensa, ou uma crise de pânico, isso também é uma emergência psiquiátrica, que muitas vezes vai aparecer na atenção básica. Mas também as intoxicações por uso de substâncias psicoativas, ou intoxicação por psicofármacos, além de alterações psíquicas de quadros orgânicos, transtornos alimentares, cumprimento de determinação judicial, situações outras de crise, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais hoje dessas situações de ideação, tentativa de suicídio, agitação e surtos psicóticos. E quais são as prioridades, né? Quando a gente tem ali diante da equipe, diante de nós, uma emergência psiquiátrica. A gente precisa priorizar a segurança do paciente, do familiar, da equipe assistencial e a proteção da propriedade. Tudo isso entra em jogo diante de uma situação de emergência, né? E é importante lembrar que o familiar pode ser que para ele seja a primeira vez que ele está presenciando o familiar, né, o paciente, em uma situação de uma emergência psiquiátrica. Pode ser um primeiro episódio psicótico, por exemplo. Então, para ele, é importante que a equipe oriente, né, explique as condutas. Né? Então, por exemplo, em situações em que se necessita conter o paciente por conta de um risco de ele agredir outras pessoas ou se agredir. É importante dizer para o familiar, olha, agora ele vai precisar ser contido porque ele está com esse risco de se machucar ou machucar outras pessoas. Você quer, né? Geralmente a gente pede para o familiar aguardar em um outro local, né? Mas é importante mesmo assim explicar tudo que está acontecendo, todos os procedimentos, porque para quem está acompanhando pode ser muito angustiante, né? E aí, será que a equipe assistencial está qualificada e preparada para o atendimento? Idealmente, ela precisa estar para qualquer tipo, né, de emergência, não só para psiquiátrica. E muitas vezes, como existe todo ainda, né, um estigma em torno, né, dos transtornos mentais, as equipes ficam muitas vezes mais resistentes a se qualificarem para esse tipo de atendimento, para esse preparo. E o médico? Será que ele está capacitado, médico generalista, para atender as emergências psiquiátricas? Deveria, mas muitas vezes, assim como o restante dos profissionais, né, não se interessa, né, prefere encaminhar, né, não quer lidar com esse tipo de tema, né, até porque muitas vezes mexe com as próprias emoções do profissional.
Por isso que ele precisa estar atento a tudo isso, né, e aberto a se conhecer um pouquinho mais para lidar com situações de crise, né? Quanto mais a gente conhece as próprias emoções, mais a gente consegue, durante um atendimento, ir compreendendo o que, que aquele paciente está causando em nós e o que, que dá para fazer com aquilo que ele está causando em nós. O problema não é sentir, a gente vai sentir, às vezes vai sentir raiva do paciente, vai se sentir frustrado. O problema é o que a gente vai fazer com aquilo que a gente está sentindo, né? Isso não pode atrapalhar ali a nossa conduta. E quais habilidades a gente deseja, né, que o entrevistador tenha? Ele deveria pensar, né, assim, elaborar bem as perguntas que formula. Então, na verdade, a gente consegue reconhecer as habilidades do entrevistador. Uma das formas é assim, né, pelas perguntas que ele formula, pelas perguntas que ele evita formular, pela decisão de o que eu vou perguntar, o que eu não vou perguntar, quando eu vou deixar de falar alguma coisa. Né, tudo isso, diante de uma emergência, é importante a gente reconhecer ali um momento de, às vezes, não falar algo que vai deixar o paciente mais agitado, né, ou que vai deixar o familiar mais inseguro, né? E o que seria interessante, então, para o entrevistador? Essa capacidade de estabelecer uma relação empática e que seja útil, né? E que traga material ali para a conversa e, ao mesmo tempo, para conduzir o caso, né? Essa capacidade de acolher o paciente em seu sofrimento, então, escutar as dificuldades e particularidades ali do paciente. E existe uma diferença entre ouvir e escutar, né? Não é simplesmente você estar ali na sala ouvindo tudo que ele fala e anotando, né? É muito mais proveitoso quando o entrevistador tem uma escuta ativa, que consegue já ali levar o paciente a refletir sobre o que está acontecendo e sobre estratégias para a resolução daquele problema. Então, o que seria, né, essencial ao entrevistador? Paciência, diante desses casos que desestabilizam a gente, muitas vezes, respeito, equilíbrio, habilidade para estabelecer limites. Muitas vezes a gente tem que colocar limites ao paciente, né? Às vezes ele é um paciente que está entrando em um estado de agitação, de agressividade, às vezes vai precisar do entrevistador, né? Seja um médico, seja um enfermeiro, seja o técnico que está ali auxiliando, colocar alguma regra, algum limite para esse paciente, pode ser necessário. E o que o entrevistador deve evitar, na maioria das vezes? Posturas rígidas, né, estereotipadas, uma atitude excessivamente neutra ou fria. Então, se você não consegue se aproximar daquilo que o paciente está trazendo, né, ou empatizar, isso pode ser muito ruim para o atendimento. O paciente pode se sentir com muita dificuldade de se vincular ao entrevistador. Pelo contrário, também, reações exageradamente emotivas podem atrapalhar. Ou comentários valorativos, quando você emite julgamentos, né? Reações emocionais intensas de pena ou de compaixão, quando você responde com hostilidade ou agressão, tudo isso, com certeza, vai atrapalhar a entrevista, vai atrapalhar a formação de um vínculo. Também, entrevistas excessivamente prolixas, né? A gente deve evitar, e fazer muitas anotações durante a entrevista. Pode dar uma sensação de que você não está ali interessado no paciente, você está mais interessado em preencher um protocolo, em preencher o prontuário, terminar logo ali o seu trabalho, mais interessado nisso do que em ouvir o que o paciente tá relatando. Ou a família, muitas vezes. Em relação ao local de atendimento, o que é essencial? Precisa, então, ter segurança e privacidade. Muitas vezes o paciente não vai se sentir bem falando, né, numa sala com muitas pessoas, né? Então, se for possível, vai ter que trocar o local de atendimento para um consultório. E aí lembrar, né,
muitas vezes um paciente que está em agitação, lembrar de se proteger, né? Então, ter um espaço com o mínimo de objetos que o paciente possa usar para né, ser violento. A questão da porta, às vezes o médico ou o entrevistador ficar, né, do lado da porta, então seria uma mesa quase que invertida, né? E a porta às vezes precisa ficar aberta. E assim, em alguns momentos, tem algumas estratégias que a gente conversa com o familiar sem o paciente estar por perto, porque isso pode deixar o paciente mais irritado, dependendo do tipo de conversa do tipo de informação que a gente precisa ter. Então, tem alguns momentos que a gente precisa fazer essas separações. E quanto mais pessoas da equipe puderem ajudar, melhor, porque aí, enquanto o médico está com a família, às vezes uma outra o profissional da equipe pode estar com o paciente, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de exemplos, né? Casos, que acho que é a parte que mais interessa. E aí, não só para o médico, mas para todos os profissionais de saúde. Você é médico da UBS e recebe a senhora Maria, de 37 anos, e seu esposo, o senhor José, de 42. Maria é paciente do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, e de sua cidade, e utilizava olanzapina, 20 miligramas por dia, com boa resposta clínica. Porém, abandonou o tratamento faz 2 meses, pois estava engordando muito e já se considera curado. Há cerca de um mês, praticamente não sai de casa e quase não tem se alimentado, pois sente um gosto ruim na comida e afirma que é veneno colocado nos alimentos por seus vizinhos invejosos. Relata que seus vizinhos falam dela o dia todo, comentam suas ações, ameaçam matá-la. Há uma semana mantém um facão embaixo do seu travesseiro para proteger-se dos perigos relatados por ela. Seu esposo afirma que há 2 semanas a polícia foi chamada porque Maria foi até a casa de sua vizinha tentar agredi-la, porém foi contida por amigos do bairro que evitaram um mal maior. A vizinha ficou muito assustada, mas por ter um bom relacionamento com a família de Maria, decidiu não prestar queixa. José afirma que seus vizinhos são pessoas confiáveis e os relatos de sua esposa são coisas da cabeça dela. Maria recusa-se a tomar qualquer medicação, pois não quer engordar, e teme que os medicamentos deixem-na lenta e impossibilitada de se proteger quando um de seus vizinhos tentar assassiná-la. Recusa-se a voltar a fazer tratamento no CAPS, pois considera-se plenamente curada. O Sr. José pede que você encaminhe sua esposa para internação, pois ela está a ponto de matar alguém. E aí? Né, uma paciente que pode, né, chegar para vocês, né, na atenção primária e com risco aí, né, uma crise, né, um momento de agudização. Ela estava, então, sendo acompanhada, pensando na rede de atenção psicossocial, ela estava num CAPS, né, no Centro de Atenção Psicossocial. Será que existia uma articulação do CAPS com a UBS nesse caso? Deveria, né? Tem os pacientes mais críticos, muitas vezes é interessante ter esse tipo de discussão. O que dá para fazer com o paciente do CAPS e o que dá para fazer com ele na UBS, por exemplo. Não estou dizendo que isso é para todos os pacientes, mas para alguns com casos mais graves, por exemplo. Né? Até porque, se a gente for pensar na ideia do CAPS, é um serviço que, idealmente, seria para pacientes que estão em estados mais agudos, que precisam de tratamento mais intensivo, e depois de uma certa estabilidade, eles devem ser reencaminhados à UBS. Né? Então, só para a gente entender que essa articulação é necessária. Mas e aí, o que a gente faz? A gente precisa pensar, né? Primeiro, em relação ao diagnóstico. Será que é um quadro orgânico, entre aspas, porque né, hoje em dia essa distinção não tem mais sentido, né? Mas, ou será que é um transtorno mental primário? Se fosse um primeiro episódio, né, a gente deveria prosseguir nessa investigação. Não é a primeira vez que ela tem, não é o primeiro episódio psicótico, então essa investigação já deve ter sido feita. Então,
com solicitação de exames para descartar outras causas, solicitação de exame de imagem, inclusive, né? Então, a tomografia computadorizada de crânio, e aí os exames bioquímicos, mas isso é importante se fosse um primeiro episódio psicótico. Aliás, o paciente apresenta sintomas psicóticos, e aí a gente traz um pouquinho, né, dessa definição. O que são os sintomas psicóticos, né? Então, são aqueles sintomas em que o paciente apresenta uma ruptura com a realidade. Então, as alucinações, né? Então, essa paciente, vamos voltar um pouquinho ao caso, mas o que dá para a gente achar aqui em termos de sintomas psicóticos? Ela estava ali dizendo, né? Ela apresentava delírios de perseguição, que também faz parte do quadro dos sintomas psicóticos. Falava que na comida tinha veneno, que os vizinhos eram invejosos, falam dela o dia todo, então provavelmente ela tinha alucinações auditivas, né? Ouvia essas vozes dos vizinhos falando e comentando suas ações, fala que eles ameaçam matá-la. Então, ela apresenta sintomas psicóticos, né, claros. Quais que são os riscos nessa situação? Vamos voltar de novo. É uma paciente que está começando a ficar mais agressiva e a ter um risco de heteroagressividade, que é, né, agredir, por exemplo, outras pessoas. Ela está dormindo ali com uma faca, então ela existe, esse risco existe, é real, motivado por um sintoma psicótico. Né? A paciente é capaz de cuidar de si mesma? Isso a gente, né, não é só para esse caso, mas são aspectos, são perguntas que a gente tem que fazer em casos de urgência, né? Nesse caso, ela foi perdendo a capacidade, a crítica, foi perdendo o juízo crítico. Então, em decorrência da doença, ela, né, vai passar a ter dificuldade de tomar decisões. Então, ela pode começar a ter prejuízos nesse autocuidado, né, nessa autogestão. É uma pergunta que a gente tem que fazer. E aí, qual que seria a sua conduta? O que a gente faz com esses casos? Eu devolvo lá, né, ligo lá no CAPS, peço para a gente discutir, essa paciente precisa voltar para lá, mas ela não quer, ela está se recusando, ela fala que ela está curada, que ela não vai tomar nenhum remédio. O que a gente faz? Qual que seria? O que vocês fariam, né? Enquanto médicos, enquanto equipe multiprofissional. Que postura a gente tem que adotar, então, diante de uma situação como essa? A gente precisa tomar algumas decisões, né? Que posturas a gente tem que evitar? Então, por exemplo, uma paciente que traz aí alguns delírios, né? E uma das características do delírio é que você não consegue confrontar, você não consegue desfazer essa ideia. Então, uma postura que o examinador deve evitar é essa postura de confronto, porque isso só vai fazer com que a paciente fique mais irritada, mais enraivecida. Então, essa postura de confrontar o delírio, de dizer, não, mas sua vizinha é uma pessoa, né, eu conheço, às vezes a gente de comunitária de saúde vai, não, mas eu conheço a dona fulana, ela jamais faria isso e tal. Não adianta, para o paciente delirante, é uma ideia que não tem como ser confrontada. Então, a gente evita, e inclusive instrui o familiar a não confrontar, porque isso só vai levar a mais desgaste, né? E a gente deve adotar uma postura de tentar se aproximar do sofrimento do paciente. Então, nesse caso, né, de dizer, nossa, né, entendo como você deve estar preocupada por conta de tudo isso que está acontecendo, né? Como que será que a gente pode te ajudar? E talvez perguntar para o paciente o que ele sugere. Isso vai fazendo com que você se aproxime ali da conversa, se aproxime ali do sofrimento do paciente. E aí, né, você sem outras opções, então uma paciente que tem um risco de heteroagressividade e um risco de começar a ficar cada vez mais agitada,
que não aceita tomar nenhuma medicação via oral, que não aceita fazer o tratamento no CAPS, que seria, né, o suporte extra-hospitalar mais intensivo, você opta por internar a paciente. Então, você vai comunicar a ela que ela precisa ser internada. Como é que você faria essa comunicação? Às vezes a paciente pode ser que ela fique mais agitada. Então, é interessante você já conversar com a equipe que você, né, vocês vão encaminhá-la para o hospital, para a equipe se preparar no sentido de que pode ser que a Maria apresente ali um episódio de agitação psicomotora, e se isso acontecer, idealmente a equipe deve estar capacitada para fazer, por exemplo, uma contenção mecânica, né? Toda a equipe está capacitada? Não. Mas, se a gente for pensar, né, de forma ideal, sim, deveria estar a equipe, né, se preparar para conter caso necessário e medicar, inclusive. Pode ser que ela se agite diante dessa notícia. Mas vamos ver como é que ela evoluiu. Durante sua fala, então você foi falar, Maria, tá, né, a gente está percebendo que você não está bem, está mais agitada, tá com essas questões lá com os vizinhos. Então, uma estratégia é a gente te proteger de tudo isso que está acontecendo, e seria, né, lá no hospital. E aí a Maria começa a ficar inquieta, tenta te interromper, argumenta de forma hostil que ela não quer ser internada coisa nenhuma. Levanta-se e tenta arrancar o prontuário de suas mãos, dizendo que você não é psiquiátrica, não é psiquiatra, e irá processá-lo se você insistir em sua conduta. Aos berros, afirma que você não pode obrigá-la a ser internada e tenta sair correndo da sala, sendo impedida pelo marido. Nesse momento, Maria torna-se violenta e começa a agredir seu esposo. Então, o que eu fui falando, né, antecipando, que era uma grande possibilidade, aconteceu. Ela começou a se agitar e passou a ficar violenta com seu esposo. E aí, o que a gente faz diante de um cenário de um paciente em agitação psicomotora na UBS? Então, uma das estratégias é essa da contenção, né? A equipe se antecipar e fazer a contenção. E aí a gente pode medicar? O que a gente faz? Né? Medica, não medica? Explica para o paciente que, né, mesmo assim, ele vai precisar ficar um tempo internado. Sim, tudo isso a gente pode fazer. Então, depois eu vou voltar aqui para falar quais são os tipos de internação, mas que medicações que dá para a gente usar numa situação dessa, né? Às vezes, a UBS não tem nenhuma. Isso pode acontecer, e aí a única estratégia é chamar o SAMU, né, chamar o transporte de emergência para que ela possa ser levada ao ambiente hospitalar. Mas, às vezes, a UBS, às vezes o serviço tem disponibilidade de medicações, e aí a gente tem algumas opções, né? Nesse caso, ela estava se recusando a tomar medicação via oral em casa, então imagina com você também ela vai se recusar. Teríamos que tentar uma medicação intramuscular com a paciente já em contenção, por exemplo. E aí, se tivesse disponível, geralmente o que tem disponível no SUS é possibilidade de usar intramuscular é o haloperidol, que é o Aldol. E aí muitas vezes a gente usa uma ampola de Aldol, às vezes usa algum medicamento mais sedativo, como a prometazina associada, então uma ampola de Aldol mais uma ampola de prometazina, muitas vezes é o que a gente faz para sedar o paciente ali naquele momento, né, para conter quimicamente o paciente, né, e aí lembrando das estratégias de comunicação com o paciente, com o familiar, né, de dizer para o familiar, agora ela vai precisar ser medicada, vai precisar ser contida, porque ela está em uma situação de risco a si mesma e a terceiros. E aí, como é que a gente faz? Vou voltar ao slide. A paciente não quer ser internada. Eu posso internar alguém sem que a pessoa queira? Então, só para a gente rapidamente falar, quais são os tipos de internação psiquiátrica? Né? Existem 3 tipos de internação psiquiátrica,
definidos em lei, né? Então, a internação voluntária, que é quando a pessoa aceita a internação, ou mesmo né, quando o médico sugere essa possibilidade, o paciente aceita. Ou a internação involuntária, que seria, no caso da Maria, uma internação involuntária, quando o paciente apresenta alguns riscos, por exemplo, de heteroagressividade, de risco de ideação suicida, ou um risco que a gente chama de exposição social. Esse paciente também teria esse risco de exposição social, no sentido de acabar ficando mais exposta socialmente diante do transtorno mental. Então, por exemplo, pacientes que estão num quadro de transtorno bipolar, na fase de mania, que é aquela fase de mais euforia, e aí o paciente, às vezes, também com essa perda da crítica, né, se expõe socialmente, e aí essa também é uma das indicações. Então, a heteroagressividade, ideação suicida, exposição social, com baixo suporte familiar. Então, tudo isso pode motivar uma internação psiquiátrica, não só involuntária, mas também uma internação psiquiátrica, né? Nesse caso, dessa paciente, ela tinha esse risco de heteroagressividade intenso ali, e não aceitava a internação. Então, seria uma internação involuntária que é assinada ali pelo familiar, né? E existe a internação psiquiátrica compulsória, que é aquela determinada judicialmente. E aí não é o médico que vai decidir pela internação, mas ele vai responder a uma ordem judicial e fazer a internação. E aí mais um caso, para a gente entrar no outro tema e finalizar, que vocês também poderão receber aí na atenção primária. Então, o Érico, de 19 anos, estudante de arquitetura, mora com seus pais, é filho único, e faz tratamento irregular para depressão há cerca de 3 anos, com fluoxetina e Rivotril. A fluoxetina é um antidepressivo, né, e o Rivotril é um benzodiazepínico, né, da classe lá dos calmantes, vamos dizer assim. Foi à consulta na UBS acompanhado pelos pais. Referiram que Érico tem se apresentado mais triste, choroso, isolado, desesperançoso e irritado nas últimas semanas, relatando vontade de sumir, de não querer mais viver, com episódios de automutilação. Érico é considerado por todos de seu convívio, principalmente familiares mais próximos, como uma pessoa de personalidade forte, isto é, não leva desaforo para casa, sempre demonstra sua insatisfação de forma bastante clara, e isso faz com que as pessoas tenham receio em contrariá-lo, sempre cedendo aos seus desejos. Seus pais mostram-se cansados pelas crises frequentes e afirmam que o tratamento medicamentoso praticamente não promoveu melhora dos sintomas e que Érico tem se tornado cada vez mais intolerante e explosivo. Apesar de cansados, os familiares mostram-se legitimamente interessados em ajudá-lo a encontrar uma solução para essas crises. O próprio paciente relata que é uma pessoa que tem dificuldades em tolerar as frustrações e ansiedade, o que leva a frequentes conflitos interpessoais no convívio familiar e acadêmico. Quando ocorre alguma contrariedade, fica extremamente irritado e toma o remédio que encontrar pela frente para se acalmar ou até mesmo morrer, pois nesse momento nada tem sentido para ele, nem mesmo sua vida. Porém, passadas poucas horas, geralmente se acalma e volta a agir de forma habitual. Érico pede para ser internado, pois os remédios não funcionam e acredita que precisa ser internado para descobrirem o que ele tem e iniciarem o tratamento correto. Então, agora a gente está diante de uma situação oposta, né? De um paciente que pede para ser internado. E aí, o paciente pede para ser internado, a gente vai internar? A gente, né, vai encaminhar, então, lá da UBS para a internação? Vamos ver. O que vocês fazem? Que postura a gente adota diante dessa situação? Como é que a gente avalia esse risco, né? O que dá para conversar ali na hora, para entender da história? Será que ele tem só apenas sintomas depressivos, né? Ele aqui vai descrevendo uma personalidade forte. Na verdade, a gente vai vendo que ele é bastante frágil, né? As pessoas tendem a descrever
essas pessoas, têm uma personalidade forte. Na verdade, são pessoas muito frágeis, porque não conseguem tolerar essas frustrações, esses conflitos, né? Então, é um paciente que a gente vai ficando em dúvida, assim, né? Se é só a questão dele apresentar transtorno, sintomas depressivos, ou se tem algo a mais relacionado a questões da personalidade, que agravam o quadro, né? Às vezes provocam sentimentos diversos no médico, no examinador, mas agravam o quadro. Que sentimentos? Às vezes de raiva, né? Às vezes de revolta, assim, de não querer atender, né? E aí, de novo, o problema não é sentir. Inclusive, reconhecendo esses sentimentos, são até dicas para a gente pensar se aquele paciente, né, não pode ser que ele tenha aí questões de personalidade associadas. E aí, o que a gente vai fazer, né? Quando o paciente traz essa questão da ideação suicida ou de tentativas prévias, né? É importante a gente lembrar aí do que é mito, o que não é diante do suicídio. Então, pacientes que falam em suicídio, um mito, né? Pacientes que falam em suicídio raramente o cometem. Isso é mito, né? Então, os pacientes que cometem suicídio normalmente dão alguma pista, dão avisos, as ameaças devem ser levadas a sério. Outro mito, né? Perguntar sobre suicídio pode provocar atos suicidas. Também é outro mito. Então, perguntar sobre suicídio, na verdade, pode abrir a possibilidade de se falar sobre o tema e o paciente pode se sentir aliviado quando ele consegue finalmente falar para alguém o que ele pensa, né? Por que ele pensa. Então, isso, né? Perguntar sobre suicídio não aumenta a chance do suicídio. E como é que a gente pergunta? Que aí é uma outra questão, né? Como é que a gente aborda? Posso perguntar de qualquer jeito, né? Não. Então, a ideia é ir perguntando de forma gradual. Né, perguntando se o paciente, às vezes, já pensou em sumir, né? Se ele está infeliz, desesperançoso, se ele se sente incapaz de enfrentar os dias, se ele sente que a vida é um fardo, né, um peso, se ele acha que não vale mais a pena viver, né, se já pensou então em morte, se já pensou em tirar a própria vida, já pensou em se machucar, né? Então, a gente pode ir chegando aos poucos na pergunta. E quando que a gente pergunta? Né? Depois que a gente estabelece um bom relacionamento com o paciente, né? Então, um bom vínculo, que você já se sente à vontade, percebe que o paciente também já está à vontade para falar com você sobre isso, que ele já está confortável, né? E quando o paciente estiver nesse processo de expressão de sentimentos negativos, aí é o momento que você pode entrar com essas perguntas mais voltadas para investigar a ideação suicida ou tentativas prévias. E a gente, né, dentro desse assunto, a gente pode investigar mais a fundo, né, se o paciente alguma vez já fez algum plano, né, tem alguma estratégia, se tem um planejamento, se possui meios para isso, sejam remédios ou armas, né, você já pensou em que momento se matar? Então, tudo isso é possível perguntar de acordo com o momento, né, com o vínculo com o paciente. E aí, o que a gente faz diante de uma ideação suicida ou de uma tentativa de suicídio? O que a gente leva em consideração, né? Eu estava dizendo daquele paciente especificamente, né, que apresentava ali sintomas depressivos e alguns traços de personalidade. Então, existem fatores de risco. Então, os transtornos mentais são fatores de risco para o suicídio. Todo paciente que tem ideação suicida tem algum transtorno mental? Não necessariamente, mas a maioria tem. Então, por exemplo, se é um paciente que tem depressão, transtorno bipolar, uso, né, transtornos mentais relacionados ao uso de álcool e outras substâncias, os transtornos de personalidade, a esquizofrenia, e aumenta o risco ainda maior quando há associação entre mais de um transtorno mental. Então,
uma esquizofrenia ou um transtorno bipolar associado ao transtorno do uso de substâncias. Aumenta o risco para suicídio ou ideação suicida. Além disso, tem aspectos sociais. Então, paciente de gênero masculino, entre 15 e 30 anos, ou acima dos 65, sem filhos, moradores de áreas urbanas, desempregados ou aposentados, que estão, né, em situações de isolamento social, solteiros, separados ou viúvos, e as populações especiais, indígenas, adolescentes e moradores de ruas. Então, esses são os fatores de risco aí, alguns fatores de risco. E aí, como eu estava dizendo, não necessariamente, né, todo paciente tem um diagnóstico, mas quais são os diagnósticos mais frequentes relacionados a suicídio? Então, aproximadamente 35% dos pacientes apresentam algum transtorno de humor, e aí entra questão de depressão, transtorno bipolar, ansiedade, e quase, né, 22, quase 23%, com transtorno por uso de substância psicoativa. Depois, transtornos de personalidade, esquizofrenia e os outros transtornos mentais. E aspectos psicológicos. Então, pacientes, pessoas, né, que passaram por perdas recentes, que têm pouca resiliência, que têm uma personalidade mais impulsiva. Então, esse paciente do caso, né, é mais impulsivo, tem um humor mais instável, outras características, né? Ter sofrido abuso físico ou sexual na infância, desesperança ou desamparo, condições de saúde limitante, então doenças orgânicas incapacitantes, dor crônica, doenças neurológicas mais graves, traumas, né? Trauma medular, tumores, diagnóstico de câncer, né? Então AIDS. E aí a gente pode avaliar essa suicidabilidade, assim, qual é o grau, né? Qual é a probabilidade. Então, por exemplo, um paciente que já tentou suicídio ou que tem familiares que tentaram ou se suicidaram, ou tem planos ou ideias de suicídio, ele tem um maior risco, né? Tem um grau de suicidabilidade maior, né? E aí, quais são os 3 estados mais comuns desses pacientes? Né? Todo paciente que pensa em suicídio, né, que planeja, está decidido? Não. A ambivalência é um estado muito comum. Então, a maioria desses pacientes, eles são ambivalentes até morrer de fato. Né? Então, existe uma batalha entre esse desejo de viver e o desejo de morrer. E se o médico consegue entrar, né, e pesar com o paciente, assim, encontrar com o paciente aumentar esse desejo de viver do paciente, né, o risco de suicídio pode ser reduzido. Outro estado muito comum é a impulsividade. Então, o suicídio é um fenômeno impulsivo, né? E esse impulso, na verdade, o impulso por natureza ele é transitório. Então, se você consegue fornecer ajuda no momento do impulso, a crise ali pode ser combatida também. A rigidez, né? Então, pessoas com ideação suicida, elas podem ter esse pensamento restrito, esse raciocínio dicotomizado, assim. Então, inclusive com distorções cognitivas em relação às questões que estão vivendo, né? E dificuldade de encontrar soluções, né? Inclusive, achando que a única solução seria acabar com a própria vida, né? Então, se o médico consegue entrar e também encontrar aspectos saudáveis, né, na vida do paciente, ou encontrar saídas alternativas, mesmo que não sejam as ideais, ele consegue minimizar o risco. Ele pode, né, ajudar a minimizar o risco. Falei o médico, mas não só o médico, a equipe como um todo, né? Quais são as precauções? Quando o paciente apresenta uma melhora falsa ou enganosa, que é aquele paciente agitado que de repente fica muito calmo. Pode ser que ele tenha tomado uma decisão, né, de cometer o suicídio. Ou o paciente em negação, né, aqueles pacientes que têm intenções sérias de cometer suicídio, mas que podem deliberadamente negar a ideação suicida. Eles podem
negar que tenham essas ideias e, na verdade, eles têm intenções sérias. Então, esses são os maiores cuidados. E aí, o que a gente faz diante, por exemplo, daquele quadro lá, né, esse paciente que a gente avaliou? Todo mundo que tem ideação suicida, a gente tem que internar? Ou todo mundo que chega com uma tentativa de suicídio, né, não necessariamente aí na ABS, a gente vai internar? Como é que a gente pode aumentar a segurança do paciente e dos familiares diante dessas situações? Então, a gente vai, né, investigar na história se o paciente já teve tentativas prévias, se ele mantém a ideação suicida, né, se ele tem estrutura, se ele né, planeja, se ele estrutura plano, se ele é impulsivo. Então, naquele caso, era um paciente impulsivo. Mas será que ele, né, tinha uma ideação suicida clara? Pela história, parecia que não, né? E era um paciente com suporte familiar. Ele já apresentou tentativas prévias, né? Toma medicação que veio pela frente e tal, mas com um suporte familiar particularmente preservado, né? Então, não necessariamente a gente vai internar todo paciente que tem ideação suicida ou que já tenha passado por uma tentativa de suicídio. A gente vai avaliar qual é o suporte que o paciente tem e essas questões. Se ele mantém a ideação e tem planos, por exemplo, a gente depois vai ver um quadrinho que vai ilustrar isso melhor. Às vezes, a gente vai optar pela internação, pode ser uma internação breve, para ele, né, ficar num ambiente mais protegido. E também lembrar sempre dessa questão da continuidade do acompanhamento. Então, por exemplo, se é um paciente que está, aquele, né, do caso, foi avaliado na UBS, mas você sente que ele precisa de um cuidado mais intensivo, pode ser necessário que ele vá para o CAPS, por exemplo, ficar um período no CAPS até se estabilizar um pouco mais e depois poder voltar só com acompanhamento na UBS. Então, ou um paciente com internação hospitalar, depois de uma tentativa de suicídio, que já está um pouco melhor, a gente tem que se preocupar com a continuidade do tratamento. Não dá para dar alta e falar, né, para o paciente, então aí você marca, onde você achar melhor. Não, esse paciente precisa ser encaminhado e precisa ser feita uma articulação de, às vezes, né, ligar no CAPS e conversar, encaminhei o paciente que ficou aqui por tanto tempo, mas muitas vezes os profissionais ficam sobrecarregados e não conseguem fazer de forma adequada essa articulação, nem mesmo por escrito. E isso é extremamente importante. Muitas vezes dá para estabelecer um contrato de não suicídio ali com o paciente, as pessoas mais próximas. Às vezes a gente usa o recurso de internação domiciliar, que seria o paciente permanecer em cuidados intensivos, mas com pessoas da família. Então, ele não pode sair sozinho, não pode ficar com as medicações, os objetos de risco têm que ser tirados, né, do meio. Então, a gente usa também essa possibilidade de internação domiciliar. E quando todos os recursos se esgotam extra-hospitalares, a gente tem internação hospitalar, que também faz parte do manejo, né, da ideação e da tentativa de suicídio. Então, eu estava dizendo, né, como é que a gente pode avaliar, né, será que eu preciso internar ou não? Então, vamos supor um paciente que tenha uma ideação suicida vaga e não tenha nenhum planejamento, mas mais o pensamento. Às vezes o paciente fala, não é que eu estou planejando suicídio, mas às vezes eu penso que seria melhor se tudo acabasse, ou seria melhor se eu não estivesse mais aqui. Né? Então, nesses casos, pode ser possível explorar com o paciente algumas possibilidades de cuidado, identificar quais são os apoios, né? Quem da família poderia contribuir para o cuidado, por exemplo. Agora, se é um paciente que tem uma ideação suicida mais intensa e tem um transtorno psiquiátrico associado e passou por um estressor grave, por exemplo, a gente avalia de novo a intencionalidade, se tem um planejamento. Às vezes dá para estabelecer um contrato e encaminhar para o psiquiatra, por exemplo, ou para o serviço que tem um psiquiatra, né? No caso, o CAPS, né? Então, às vezes isso é possível, ou às vezes não. Às vezes, dependendo da sua avaliação, paciente que tem um alto risco, você vai encaminhar
para a internação aqui, por exemplo, né? Então, por exemplo, paciente com ideação suicida e um transtorno psiquiátrico, um estressor grave ou agitação, tentativas prévias, daí você já vai ficar mais preocupado e ficar com o paciente, né, e hospitalizar. Então, isso vai depender da sua avaliação ali no momento da entrevista, no momento ali de cada situação. E é isso, assim, né? Então, né, concluindo aquele caso, nem todo paciente com ideação a gente vai precisar internar. Naquele caso, era um caso, né, mais com suporte familiar que talvez daria, por exemplo, para intensificar o tratamento no CAPS, ou mesmo, né, consultas um pouco mais frequentes na própria UBS, retomar a medicação, trocar a medicação se necessário. Então, vai depender de cada caso. Então, é isso que eu trouxe para vocês hoje, né? Agradeço de novo a possibilidade de participar e espero que vocês consigam aí assistir às aulas para aumentarem o conhecimento dentro das urgências e emergências.